Quero falar hoje, nesta manhã, sobre a igreja. Estou falando sobre o quê? Não, você tem que falar assim, a igreja. É quando você fala, passa em frente a uma casa bonita, fala, pensa numa a casa. Pegou ou não? Pensa, o cara passou com um carro bonito, assim, o carro. Aí a pessoa recebeu o emprego, falei, eu estou com o emprego. Alguém pegou ou não? Pegou ou não? Então eu vou falar sobre a igreja. Se alguém me perguntar por que eu estou falando sobre a igreja, porque para mim, entendendo na palavra de Deus, é a instituição? Não. É o corpo vivo mais importante de todos os tempos, de todas as eras. Se Deus viesse aqui, e eu tenho certeza que Ele está, quisesse falar para você algo mais importante, Ele diria sobre a igreja. Pastor, a salvação, extremamente importante a nossa salvação, mas como projeto de avanço se chama a igreja. Como projeto de alcance se chama a igreja. Como projeto de transformar a vida das pessoas se fala sobre a igreja. Que Deus está querendo dizer para nós? Não tem como a gente viver sem a igreja. Não tem como você construir os teus filhos no modelo bíblico, da forma como Deus deseja, se não for através da a igreja. Tem crente aí ou não? A igreja. Né? Falando da igreja, nós somos trabalhadores. Né? Na verdade, Jesus disse isso, né? Que Ele está convidando trabalhadores para a sua seara. Então, nós somos trabalhadores, nós servimos. Então, servir a igreja é um privilégio, porque você está envolvido com o plano, o alvo de Deus sobre as nossas vidas. A ferramenta que vai mexer com as nossas vidas. A igreja. No exercício de você trabalhar e servir a igreja, você vai sendo transformado, você vai sendo tocado. Então, nós somos chamados para trabalhar na igreja. E eu acredito que esse trabalho ele é constante, não é apenas no momento da reunião. Não é apenas no momento quando você senta aqui, ou numa classe de escola bíblica, ou num dos cursos, aliás, muitos cursos que a igreja tem, não é? Ou quando você se reúne num pequeno grupo, quando você se reúne junto com pessoas, os jovens, adolescentes, os homens, as mulheres. Aliás, parabéns pela conferência ontem, foi incrível das mulheres. Parabéns, foi lindo, foi poderoso. Quem veio aqui ontem, as mulheres aqui, eu também vim. Foi lindo ou não foi? Foi demais. Então, quando você está reunido na igreja, a igreja, então ela também é quando você está na sua casa, quando você está no meio da sociedade que você vive, no seu trabalho, na escola, enfim, aonde você estiver, você precisa entender que a igreja continua. Porque nós somos trabalhadores, nós servimos ao Senhor, nós trabalhamos pela obra de Deus, e nós não trabalhamos só aqui nesse lugar, nesse recinto, nesse prédio. A igreja não é o prédio, a igreja é você e eu. A igreja continua, porque nós somos trabalhadores nessa igreja. Diga aleluia por isso. A Bíblia diz assim, ó, a quem muito é dado, muito será exigido. Então pega comigo. Se a igreja é o alvo, com certeza, nós vivemos num tempo muito precioso, privilegiado. E a igreja era algo que Deus colocou no seu coração, a Trindade Santa, enfim, no grande objetivo de sacudir quando eu falo sobre isso, em alguns momentos, quando eu estou dando um estudo, eu falo assim, a Trindade Santa ficou lá em cima. Trindade Santa é difícil falar até no português, porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é Deus. Ou seja, até o português está equivocado aí. Mas aí, quando você pensa nisso, eu fico pensando assim, acho que a Trindade Santa ficou pensando, como é que nós vamos fazer para que aquelas pessoas, os nossos, possam viver os dois principais mandamentos, como diz os evangelhos, né? Os dois principais mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ah, já sei, vamos fazer a igreja. Vamos fazer a igreja,
Nós vamos colocar um monte de gente lá dentro dessa igreja, na igreja, vamos colocar um monte de gente diferente, que veio do norte, veio do sul, que foram criados de forma diferente, vieram de outros países, não é? E eles vão se reunir num lugar, num recinto, e ali vai ser a igreja. Eles vão ter que exercer o cristianismo, vão ter que perdoar o tempo todo, vão ter que amar o tempo todo, vão ter que servir o tempo todo, porque é o cristianismo. A única forma, o único lugar que você consegue viver esse projeto de Deus, esse plano de Deus, é um lugar chamado a igreja. Se isso é tão importante para Deus, e Ele vem, coloca para mim e para você, a quem muito é dado, muito será exigido. Ou seja, por isso que eu amo a igreja. Porque a igreja não é um lugar que eu vou lá e faço alguma coisa. É algo que eu vou lá. Além de eu fazer alguma coisa, estou sendo forjado o tempo todo pelo Espírito Santo. Estou sendo moldado pelo Espírito Santo. Estou sendo confrontado. Você me confronta. Eu te confronto através da palavra e você também. Nós somos confrontados. Você foi ofendido na igreja? Perdoa. Não odeia. Você está vivendo ali. Então eu quero que você entenda isso. Irmãos, eu quero que as pessoas me conheçam pelas minhas convicções. Não o que elas pensam a meu respeito, mas pelas minhas convicções. Eu amo, desde a minha infância, trabalhar na igreja. Eu amo trabalhar para o Senhor. Isso realmente é um privilégio. Eu amo o tempo todo. Às vezes Deus, estou falando diante de Deus, irmão. Às vezes Deus me incomoda para eu fazer eu sou o pastor da igreja, eu sei da situação da igreja, eu sei se ela tem dinheiro sobrando na conta ou se está faltando. Eu sei tudo. Eu acompanho isso diariamente. Eu recebo o relatório porque eu gosto de números. Então eu recebo, não importa o ambiente, se eu sei que tem dinheiro no caixa, não importa. Deus toca no meu coração. Eu preciso fazer uma oferta. Às vezes a pessoa sente uma vontade e fala, não vou fazer agora, não vou fazer, só no domingo, no culto, no outro. Não, você sentiu, você tem que entender que você continua igreja, você se movimenta como igreja. Às vezes você está sentado, você viu o QR Code, vou dar oferta depois, numa outra ocasião, faz na hora. Você precisa viver isso, porque isso muda a vida da gente, isso sintoniza a gente com o Senhor. Tem crente entendendo aí? Eu quero trazer para vocês uma introdução aqui, à luz do que eu penso sobre a manifestação do Espírito Santo através dos dons sobrenaturais. Através dos dons sobrenaturais. Nós precisamos, irmãos, como igreja, nos posicionar como cristãos à luz da palavra de Deus. Nós precisamos agir à luz da palavra de Deus. Não é um movimento que todo mundo vai e eu vou também. Não é esse tipo de movimento, é vida. Ele é um órgão vivo, a igreja é viva e poderosa, né? E a gente precisa ali a luz da palavra de Deus, irmãos, e a gente precisa ver os valores da palavra de Deus, a gente precisa ver os princípios da palavra de Deus, que faz com que a igreja ande e caminhe vitoriosa até hoje. Tem crente aí ou não? Eu estou há algum tempo já, desde que o Espírito Santo colocou no meu coração em falar sobre dons, eu tenho debruçado sobre isso. Já não pouco, eu gasto bastante tempo lendo, orando, vendo na palavra, agora licionando também num grupo que está aí aprendendo sobre dons sobrenaturais. E é por isso que eu quis chamar, o Espírito me deu no coração de chamar meu irmão essa manhã na mensagem sobre a igreja. Me entenda, eu quero que você pense no propósito que Deus tem para realizar na sua vida e através da sua vida, usando todas as ferramentas, a Bíblia chama de herança, que Ele derrama sobre nós. Olhamos muitas vezes a igreja como uma instituição eclesiástica apenas, como uma instituição criada, e a gente esquece de olhar pelo papel espiritual, o impacto espiritual, que é o mais importante. O que ele vai causar na minha vida e na vida da minha geração. E às vezes dizemos assim, a igreja não pode se envolver com determinados assuntos. A igreja tem o seu papel de levar as pessoas para o céu. A igreja é muito mais do que isso. A igreja sim, ela tem que se envolver. E ela tem atitude em todas as áreas da vida. Quando eu entro no hospital, a igreja está entrando no hospital. Quando eu entro num órgão público, a igreja está entrando lá. Semana passada eu almocei com o prefeito. Quem estava lá era a igreja. Tem crente aí não?
Você acha que eu falei o que com o prefeito? Ô prefeito, vamos falar de política? Irmãos, pergunta para ele. Eu falei só de Jesus. Eu li uns 3, 4, 5, recitei para eles uns 3, 4, 5 textos bíblicos para mostrar sobre a igreja. O que a igreja é, o que a igreja pensa, como a igreja age, como é que Deus está agindo através da igreja. Quando eu olho, por exemplo, o ministério de Jesus, eu vejo ele agindo dessa forma. Jesus não se envolveu só com os casos ou ao momento onde estava o grupo reunido, reunido como igreja. Não, ele mexeu com todo mundo, mexeu com autoridades. As autoridades sabiam quem era Jesus e quem é a igreja. É o corpo de Cristo nessa terra, é o que representa Jesus. Então os maiorais, os que coordenam, que governam sobre a nossa terra, sobre o nosso país, tem que saber que a igreja está viva, está poderosa e ela está agindo nesse momento. Mais ainda, ela precisa saber que a igreja é a resposta, que a igreja tem a resposta, que a igreja tem a solução. Então, cuidado com o perigo de se manter prisioneiro apenas em 4 paredes. Salvação é o nosso ponto de chegada. Perdão, salvação não é o nosso ponto de chegada, é o nosso ponto de partida. Lógico, a grande missão da igreja é pregar o evangelho. Mas eu preciso dizer como igreja que isso é o ponto de partida. Não é o ponto de partida. Perdão, desculpa, não é o ponto de chegada. É o ponto de partida da salvação. Pegou ou não? Vou dizer de novo, a salvação não é o nosso ponto de chegada, é o nosso ponto de partida. Eu fui salvo, começou. Eu recebi Jesus como Salvador, vocês foram batizados, outros recebidos como membros da igreja. Eu recebi Jesus como Salvador, comecei a carreira. E como Paulo diz, eu quero terminá-la. Diga aleluia. Chegar no céu não é a nossa missão, mas é o nosso destino. Nossa missão tem muitas coisas para serem acontecidas aqui nesse tempo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Eu vou ler um bocado de versículos hoje. Então fica aí com o seu texto. Capítulo 14. Tem crente aí, diga amém. Oh, glória a Deus. Pessoal, não... Vamos lá, Mateus capítulo 14, versículos só 22 e 23. Aliás, é mais ainda, eu posso ler mais, aliás, até o 33. Do versículo 22 até o 33, dizendo assim, ó. Logo, a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, e caindo à tarde, lá estava ele. Só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios diz o texto, muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Diz o texto. Na verdade, na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andar sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Responderam-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, o primeiro discípulo a se manifestar depois da era da graça, depois que Jesus subiu, o primeiro pastor talvez da igreja, Pedro, talvez não, com certeza, o primeiro pastor da igreja, Pedro. Você acha que Jesus não queria ensinar Pedro? Ele estava ensinando. Aí ele diz assim, ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e for ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendendo a mão, diz o texto, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Depois Jesus levanta ele sobe, continua andando nas águas e volta para o barco junto com seus discípulos, andando sobre as águas. É lógico que Pedro também foi andando sobre as águas depois disso, voltando lá para o barco.
Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, que Jesus estava ensinando Pedro o que era igreja. Ele estava dizendo como é que a igreja ia agir. Isso aqui não é, ele é um órgão vivo, mas ele não é natural, a igreja é sobrenatural. A gente não usa as armas, eu falei ontem no encontro aqui na conferência Elas, que para você lutar no espiritual, a Bíblia diz que a nossa guerra é espiritual. Eu preciso de armas espirituais. Tem muito crente que vem para a igreja e quer usar armas físicas. Irmão, você precisa entender que as armas são sobrenaturais, são espirituais. Jesus estava ensinando para Pedro o seguinte: olha, a igreja nunca foi fácil, não vai ser fácil. Você vai passar por problemas e vai passar por dinâmicas difíceis. Estava dizendo para mim, para você e para Pedro. Momentos de dificuldades que ele sim vai te convidar a andar nas águas, vai convidar a igreja a andar nas águas. Ele chega para Pedro, quando Pedro começa a afundar, ele fala, e Pedro pede socorro. O que Jesus falou para ele? Ô, homem de pequena fé. Escuta, irmãos, pega esse ensino, pega isso aí. Igreja nunca vai dar errado. Nunca. Você tem que entender que igreja nunca vai dar errado. Porque a igreja não é um plano meu nem seu, é plano de Deus. Diga aleluia por isso. E mais ainda, ele sempre vai socorrer um pedido da igreja. Ele sempre vai socorrer um momento de dificuldade da igreja, porque ele é o cabeça da igreja. Se você estiver envolvido, você está num pacote, você está nesse benefício. Quando Deus socorrer a igreja, Ele está socorrendo você. Você precisa usar armas espirituais. Qualquer coisa que vem na tua mente, fora, longe da igreja, dobra o joelho, começa a orar, começa a suplicar, ora em línguas estranhas, busque a palavra, porque você precisa de armas espirituais para vencer. Jesus estava dizendo, ela nunca vai sucumbir, ela não vai parar, ninguém pode deter a igreja do Senhor. Ela vai avançar, e ela precisa de dons sobrenaturais. Ela precisa de dons sobrenaturais. Pedro, aliás, quem leu no Evangelho de Marcos, diz que Pedro afundou, porque ele tinha dúvidas quanto à multiplicação dos pães e peixes. Então pega isso, toda dúvida que você tiver de igreja, acabe com ela. Ela não vai minar só no momento de dúvida, ela vai minar você no próximo passo. Você vai duvidar de coisas no próximo passo. Nunca duvide da igreja, nunca duvide do que Deus quer fazer através da igreja, ou seja, através de você e eu que somos igreja. Nunca duvide do sobrenatural que Deus pode manifestar. Tem muita gente dizendo, sobrenatural é para poucas pessoas, talvez meia dúzia. Negativo, o sobrenatural é para todos aqueles que estão na igreja. Você não pode duvidar disso, você tem que acreditar nisso, porque os dons são para a igreja não sou só eu e um grupo de meia dúzia de pessoas ou uma dúzia. A igreja somos todos nós somos corpo de Cristo, nós somos pedras vivas nesse edifício espiritual. Então você precisa acreditar nisso. Pastor, como é que eu sei que eu acredito? Vou te dar uma dica só essa já é boa. Se você estiver buscando os dons, você acredita nele. Você não busca coisa que você não acredita. Se talvez você não esteja buscando, talvez você não acredite. Que os dons sobrenaturais não são só para poucas pessoas, profetas, homens exponentes, mulheres cheias do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo está dizendo para mim e para você que os dons espirituais são para todos que estão na igreja. Na igreja. Se você está passando um momento de dificuldade, Deus está te ensinando, levanta essa cabeça. Tem um outro texto aqui que eu quero compartilhar com vocês, e eu preciso dizer isso. Mateus. Perdão. Diga aleluia, irmão. Diga glória. Eu vou ficar só com esse texto, porque eu quero terminar no horário hoje, até por causa de mim mesmo. Até por causa de mim mesmo. Tem tanta coisa para dizer. Deixa eu falar para você. Você sabia, está na minha anotação, você sabia que só 30% dos evangélicos, ou menos do que isso, são dizimistas? Então pega o que eu vou dizer para você. Talvez o fato de você não acreditar nos dízimos e as ofertas é talvez o fato de você não acreditar nas coisas sobrenaturais.
Porque a contribuição, ela é sobrenatural. Ela é totalmente contra qualquer palavra de um especialista em finanças. Ela é contra. Não fecha a conta, não bate. Não bate. Você age no natural, você pega, tira um recurso do teu bolso, põe no reino de Deus. É natural, você já ficou com menos. Você sai da igreja aqui, você tinha 50 reais no bolso, você deu 50, você saiu sem nada. Mas no plano de Deus como igreja, você saiu com muito mais do que você entrou. Aí você vai experimentando este organismo vivo acontecendo durante a semana. Durante o mês você vai experimentando. Ou seja, por que será que nós temos apenas 30% de pessoas que são dizimistas e ofertantes? Irmãos, você tem que pensar no tamanho, no peso, na força da igreja. Você imagina uma igreja geral, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, sendo 100% dizimista. Não é por causa do dinheiro, é por causa da fé que eles têm em tudo o que Deus fez como propósito na igreja. Você está entendendo? Pega comigo, irmão. Não é dinheiro, a igreja continua, ela está avançando. Eu tenho N histórias para contar para você sobre finanças da igreja. Eu me lembro uma ocasião, quem trabalha comigo aqui na secretaria da igreja sabe disso. Irmão, a gente vive dinâmica financeira todos os dias, não tem dinheiro para pagar. Não tem, e isso, o dinheiro chega. Eu não preciso nem ligar para ninguém, o dinheiro chega. Uma vez, teve uma ocasião que nós fizemos a conta antes de ir embora daqui, no dia seguinte, a gente não ia ter 43 mil reais para pagar. Não ia dar para pagar 43 mil reais. 43 mil reais. Aí o rapaz que trabalha comigo ali, ele falou assim: pastor, não vai dar, hein? Eu falei: a obra não é minha, a obra é de Deus, eu não sou dono da igreja, eu sou trabalhador na igreja. Isso é obra de Deus. Irmãos, vou falar para você diante de Deus, santos anjos. Eu tinha 43 mil quebrados para pagar no dia seguinte, às 10 horas da manhã. Fui para casa, dormi o sono do justo. Pensa no homem que dormiu. Dormi em paz. Não acordei de madrugada, pensando, meu Deus, nada, nem orar eu orei por isso. Estou falando sério. Deitei, dormi o sono do justo, tomei o café da manhã, vim para cá. Quando eu entro no estacionamento aqui, e aí apita o meu celular, quando eu olho, o irmão falou: pastor, não sei o que aconteceu, mas senti no coração, depositei 43 mil na conta da igreja. Eu dei uma risadinha aqui dentro, se toda feliz, lógico. Dei uma risadinha aqui dentro, que subi aqui na secretaria. Eu falei: você já abriu a conta hoje? Eu falei: não, pastor, não estou com coragem. Eu falei: então abra. Abriu a conta e ele ficou muito emocionado. Porque a obra não é minha. Quer saber de uma coisa? Se você não quiser ser usado por Deus, Ele vai usar alguém. Porque a obra de Deus não para. Ela avança. Ela vai avançar. Agora, se a igreja tem essa força, com 30% de cristãos sendo dizimistas, no mundo inteiro, isso não é uma pesquisa minha, isso é uma pesquisa do mundo, 30%, tem alguns lugares que são 25%, 26%, 23% que são dizimistas apenas. Então, veja bem, eu quero que você entenda isso, que a obra é de Deus. Agora, você imagina, a igreja tem uma força no mundo tão gigantesca, grande, imagina se fosse 100%. A gente já tinha varrido o mundo com missionários. A gente sustentava missionário para onde fosse. Eu teria construído lugares para ajudar pessoas, ajudar mulheres, ajudar crianças violentadas, mulheres violentadas, crianças com perigo de vida. A gente já teria construído um monte de coisa. Pastor, o senhor gostaria de construir? Lógico que eu gostaria. Eu já gostaria de ter a escola. Eu não tenho a escola por quê? Porque só tem 30% de pessoas dizimando. Agora, imagina se a igreja do Senhor Jesus fosse 100% dizimista. Irmãos, o plano de Deus ele não falha, ele funciona, ele está funcionando, ele está acontecendo, ele não vai parar de acontecer. Ele está dizendo para mim e para vocês: se vocês acreditarem de forma profunda e fizerem aquilo que o reino de Deus propõe para nós como igreja, imagina o que a gente vai fazer. Imagina o que a igreja do Senhor Jesus vai viver no mundo afora. Tem muitos ventos contrários que batem, como em Pedro disse. O propósito de Deus não é que a vida seja mais difícil ou fácil,
Mas o propósito de Deus é sim que nós sejamos mais fortes em Deus. E essa força que eu falo é uma força de fé, é uma força de cheio de fé. Você não olha para trás, você não recua na sua fé, você apenas avança na fé. A Bíblia diz que Jesus foi ter com eles ali no meio da tempestade, porque Jesus nunca nos abandona como cristão. Eu repito, eu sou igreja aqui, eu sou igreja em casa, eu sou igreja onde eu vivo. Então, ou seja, eu nunca fui abandonado pelo Senhor. O Senhor continua comigo, Ele continua com você. Nós nunca fomos abandonados. Jesus está conosco, Ele não nos deixa só. Ele disse para os discípulos: sou eu, não tem mais. Não é um fantasma, não é um problema que você está vivendo. Você não está sendo, está acontecendo, você está sendo atacado pelo diabo. Fica tranquilo, uma palavra minha e tudo se resolve, diz o Senhor. Jesus disse para Pedro: vem. Quando eu vejo isso, Pedro, ouvindo de Jesus, vem, Pedro disse: tu és mesmo o Cristo, manda-me ir ter contigo. Jesus olhou para ele aqui: tranquilo, irmão, vem. Vem para as águas turbulentas, que era uma tempestade, né? E vem, anda sobre as águas como eu estou andando. O que é que Jesus está ensinando? É exatamente a expressão de João capítulo 14, quando Jesus disse que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores ainda. Quais foram as obras de Jesus? Andou sobre as águas. Quais foram as obras de Jesus? Curou o cego. Quais foram as obras de Jesus? Soprou o Espírito sobre os seus discípulos. Quais foram as obras de Jesus? Acreditou em pessoas improváveis. Quais foram as obras de Jesus? Curou o paralítico, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Tem crente aí? Tem crente aí? Pastor, o que o senhor está dizendo? Não, se Jesus disse que nós vamos fazer as obras que Ele faz, então nós vamos ressuscitar o filho da viúva de Naim. Então nós vamos curar o paralítico. Então nós vamos manifestar os dons sobrenaturais. Jesus tinha a palavra de conhecimento, as pessoas estavam pensando, ele já sabia. Ele já dava a resposta naquilo que ele já sabia sem ter ouvido. Tem crente aí ou não? Você está assustado? Mas é para assustar. A igreja tem que ser uma igreja viva e poderosa, que impacta o lugar onde ela está. Não apenas aqui dentro, mas no lugar onde ela está, cidade, estado e país. Se você é crente, diga aleluia. Meu irmão, esta geração precisa conhecer cristãos cheios do Espírito Santo. Está vindo uma geração incrédula, que não consegue acreditar nem em si mesmo, não consegue acreditar em onde pode chegar. É uma geração cheia de mimimi, é uma geração que não sabe a sua identidade. Eles estão sendo desconstruídos na sua identidade. E o que essa geração está precisando? Conhecer homens e mulheres cheios do Espírito Santo, convictos de quem são. Então esse aqui é o nosso tempo. Quero pedir que se agarre à oportunidade para viver o melhor tempo, o tempo dos dons sobrenaturais, a manifestação do Espírito Santo. Falando sobre o Espírito Santo, nós precisamos dele. Tem crente aí ou não? Nós precisamos dele. Já passou meu tempo. Diga assim: eu preciso do Espírito Santo. Você é rápido aqui, pega aí a sua Bíblia, vai comigo em Atos 8. Vem comigo em Atos 8. Atos capítulo 8. Tem crente aí? Ó, dá uma olhada aqui. Só alguns exemplos aqui, como se precisa do Espírito Santo. Versículo 3. Versículo 3 diz assim, ó. Seguindo ele estrada fora. Ah, não, perdão. Desculpa, é o 8. 8, versículo 14 e 15. Perdão, depois eu vou ler o 9 também. Diz assim, ó. Ouvindo os apóstolos, 14, que estavam em Jerusalém, em Samaria, receberam a palavra de Deus, enviando-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Qual foi a primeira coisa? Esses dois grandes discípulos, Paulo diz aqui o texto, Pedro e João, qual foi a primeira coisa que eles fizeram quando chegaram lá? Eles fizeram o quê? Oraram por eles para que eles recebessem o Espírito Santo.
O que me ensina isso? O que me fala isso? Que era muito importante. E quando você lê a palavra, você vai ver que a mensagem dos discípulos naquela época é quando eles chegassem a alguém, eles perguntassem assim: se já foram batizados no Espírito Santo? A maioria deles diziam assim: mano, a gente nem sabe o que é o Espírito Santo. Ah, vocês não sabem? Ah, eu sei, o batismo, eu sei o batismo de João, o batismo do arrependimento. Ele falou: mas vocês precisam do batismo do Espírito Santo. Então ele dizia assim: recebei o Espírito Santo. Diga aleluia. Eu não vou ler o texto, mas depois você abre lá sua Bíblia no capítulo 9 também de Atos, capítulo 19 de Atos, versículos 2, 3 e 6, é a mesma coisa. Os discípulos chegam no local e perguntam: já recebeste o Espírito Santo? E eles dizem: nós nem sabemos o que é isso. Perdão. Nós nem sabemos o que é isso. Ah, vocês não sabem? Então, recebam o Espírito Santo. Aí você vai para um homem chamado Paulo, conhecido como Paulo de Tarso. Ele, lá no capítulo 9 de Atos, a conversão dele, tem uma conversão poderosa, não é? Ele cai do cavalo, pela luz que aparece, Jesus fala: Paulo, por que me persegues? E aí tem toda aquela história, e ele fica cego, não é? E, irmãos, aí Deus usa um homem chamado Ananias para ir até a casa onde ele estava, na rua direita, para ir na casa onde ele estava. Ele vai na casa onde Paulo estava, e Paulo, que teve aquela conversão poderosa, que ficou 3 dias orando depois da sua conversão, 3 dias vivendo, né, a alegria da conversão, aquela coisa poderosa. Jesus está dizendo para mim e para você: realmente a salvação é poderosa, mas vocês precisam de mais algo. Quando Ananias chega lá para ele, ora por ele, Paulo também tinha tido essa visão, ora por ele, ele começa a enxergar e diz para ele assim: recebei o Espírito Santo. Ninguém consegue viver igreja sem a ação do Espírito Santo. Ninguém. Vou fazer uma explicação para você. Gostaria de convidar a minha sobrinha, está grávida, que está com o neném, vem para cá, a Maiara. A Maiara vai representar a igreja. Ela tem um bebê gerando e tem outro no colo. A igreja sempre tem que estar gerando um filho e formando discípulo o outro. Você vai ficar aqui, ó. Minha sobrinha, fica aqui. Sempre nesse sentido assim mesmo. E lá. Vou convidar o sargento, que é um homem grande, se você puder me ajudar. Sargento. Ele é Diego, mas ficou sargento porque ele trabalhou no quartel e a gente faz assim para ele. Continue. Sargento, você vai vir desse lado. Você vai ficar aqui, olhando para a igreja. Olhando para a igreja. Ele é Deus Pai, ela é a igreja. Eu vou convidar a esposa dele, a Patrícia. Alguns teólogos dizem que o Espírito Santo é parecido com uma figura feminina, por causa dos sentidos que ela tem. Então, Patrícia, você é o Espírito Santo. O Espírito Santo abraça a igreja. O Espírito Santo fica com a igreja. O Espírito Santo dá suporte para a igreja. Ele sustenta a igreja. Abre lá em Efésios capítulo 1. Eu vou ler esse texto para você e vou terminar. Efésios no seu 1º capítulo. Esse texto é de chorar. É capaz até de eu chorar. Vou abrir aqui no meu celular para ficar com menos peso na mão. Efésios. Tem crente aí não? Irmãos, presta atenção nesse texto. Esse texto aqui é um poema, uma poesia. É algo poderoso. Paulo estava numa inspiração poderosa, que ele falou sobre tudo, sobre todo o plano de Deus aqui, tudo que acontece na nossa vida. Quando você lê isso aqui, você fala: meu Deus, eu não posso voltar atrás. Eu vou começar lendo o 1º versículo de Efésios. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Tive o privilégio de ir nessa cidade. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor,
nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A única forma de você trazer o céu para a terra, através da igreja. Versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também, diz o texto, vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Posso pedir para você ficar em pé para ouvir o que Deus vai falar para a igreja? E glorifica por isso, viu, irmão? Pode ficar com o texto, versículo 15. Por isso, está dizendo a respeito de tudo que ele falou, tudo que nós recebemos, toda a salvação, toda a bondade de Deus sobre nós, toda a bondade de Deus. Quem crê na bondade de Deus, diga aleluia. Olha o que ele diz: por isso, por causa desse amor, dessa bondade, dessa salvação, por causa desse beneplácito, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia e a força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Pega o que Deus vai falar, irmão, pega. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que possa se referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. Ele vai e dá à igreja todo esse poder, até da ressurreição. Ele diz assim: tudo enche em todas as coisas. Ele dá à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Você.
esse Deus sai, no seu plano ele vai e derrama tudo sobre a igreja. Todo o poder está na igreja. Ele derrama na igreja. Derrama. Ele derrama. Levanta as mãos, glorifica, ora, pede graça. Pede os dons sobrenaturais. Pede os dons sobrenaturais. Peça. Levanta a sua mão, glorifica a Deus que você está no lugar. Viu? Glorifica o Senhor, levanta suas mãos, glorifica, abre a boca, dizendo que bom que eu sou a igreja, que bom que eu estou nesse lugar, que bom que eu vivo isso. Tem crente aí, irmão? Tem crente, glorifica o teu nome. Jesus glorifica o teu nome na igreja, ele derrama sobre a igreja aleluia, o nome de Jesus é glorificado, porque quando ele derrama sobre a igreja, como os anciãos depositavam as suas coroas aos pés de Deus, a igreja faz a mesma coisa, ela glorifica Deus nessa terra, ela engrandece o nome de Deus nessa terra. Tem crente aí para glorificar, para dar glória. És fiel em todo tempo, tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho. Mais forte, meu irmão, é fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho. Eu cantarei. Mais uma vez, é fiel, sim. Aleluia. És fiel em todo tempo, Em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho. só mais uma. Cantarei da bondade de Deus. É fiel, És fiel em todo tempo, em todo tempo, aleluia. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho. eu cantarei. Cantarei da bondade de Deus. Quando você chega no lugar, quem chegou é a igreja. Escuta o que eu vou dizer. Quando você entra numa tempestade, é a igreja que entrou na tempestade. Se a igreja entrou na tempestade, Deus está contigo. Você não vai afundar no seu problema. Você quer a garantia do seu milagre? Seja igreja. Seja de verdade. Tem aquele irmão ali que é que ensina o pessoal a dançar. Nilo. Você precisa ver, ele é evangelista, irmão. Ele evangeliza na rua o tempo todo. É a igreja. É a igreja. O que você tem para apresentar para Deus hoje? O seu problema? O seu milagre é garantido. É garantia. Cuidado de Deus sobre você está garantido. Porque eu sou igreja, você é igreja. Olha para alguém que está ao teu lado e celebra isso, que você é igreja. Eu também sou a igreja. Celebra com ele. Fala para ele, não vai dar errado. Vai dar certo, porque eu sou a igreja e você é a igreja. Celebra com ele, fala para ele, você é a igreja. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Me seguirá,
Diga aleluia! Eu sou igreja! Eu sou igreja! És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem. Eu cantarei. Põe a mão no ombro do teu irmão, como igreja, você ora pelo teu irmão. Você vai orar comigo também pelos pedidos de oração que tem aqui. Isso é igreja, não é? Então ora, se você não sabe o nome, pergunta. Pergunta o nome, se você sabe, pergunta também, não tem problema. Ora junto aí, pode orar. Ora por ele, ora, abençoa a semana dele. Ele é a igreja. Fala, profetiza sobre ele. Pai, a tua glória vai se manifestar através desse teu filho, que é a igreja. Senhor, e quando ele chegar naquele local, o ambiente vai mudar, porque ele é a igreja. Então eu abençoo a casa dele, eu abençoo a vida dele, eu abençoo o trabalho dele, abençoo o Senhor. Se porventura ele está numa tempestade, eu estou junto com ele. Pai, eu quero orar para que ele vença essa tempestade, para que ele te conheça e saia mais forte dessa tempestade, para que ele cresça por causa dessa tempestade, para que ele te conheça melhor por causa dessa tempestade. Nós abençoamos, também profetizamos a cura, profetizamos, ó Deus, que essa dor vai passar, profetizamos sobre a casa dele, sobre a família dele. Se ele está com problema financeiro, Pai, nós oramos por ele, queremos ser resposta de Deus na vida dele, e oramos, Pai, para que ele saia desse emaranhado também. Nós declaramos ele abençoado, esse irmão abençoado, e cada um desses irmãos que tiverem a fé e a coragem de escrever o seu pedido aqui, Pai, nesse papel. Pai bendito, que haja cura, que haja, Deus, pronto atendimento, Senhor, para emprego, Pai bendito, que a família seja salva. Nós oramos por cada um dos nomes que aqui estão. Pai, está em minhas mãos, e honramos a fé desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que creu, Pai, ao escrever no papel. Por isso nós declaramos bênçãos sobre ela, Pai, e oramos, Pai, pelo poder da fé, e oramos que nós somos igreja, Pai, nós somos igreja do Senhor. Eu quero ser resposta de Deus na vida de alguém, em nome de Jesus. Amém. Quem crê, diga amém. Amém, amém. Você sabe, quem já me ouviu falar muitas vezes isso, sonho do seu pastor, sonho do seu pastor, é que toda segunda-feira, todos os dias da semana, na verdade, você, antes de sair de casa, você ore assim: Deus, quem eu vou abençoar hoje? Você tem que orar assim, é o meu sonho pelo menos. Jesus, quem vai ser abençoado pelo amor de Deus que está em mim? Quem vai receber desse amor? Quem é a pessoa que vai ser tocada? Quem é que vai receber? Porque eu sou igreja. A igreja onde chega tem que mudar o ambiente, tem que mudar a história. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus esteja com você de maneira poderosa em Cristo Jesus. Eu profetizo que você vai viver um tempo poderoso para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém.